Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Gostaria de apresentar o José Hernandes, que eu acho que não precisa de muita apresentação, um técnico de primeiríssimo nível, fora que é um grande amigo meu na área contábil. Nesse período que nós vivemos agora, recentemente, se especulou demais, uma grande especulação sobre o caso da Americanas, e nós temos a intenção agora de descrever hoje, muito ligado ao tema técnico contábil, quais são as dúvidas que eventualmente poderiam ter sido surgidas, mesmo porque também o que caracteriza esse fato até agora é a falta de informação. Então, muito tem se especulado, muito tem se falado e muito pouco tem sido comprovado. A nossa palestra de hoje, o Hernandes, você quer começar se apresentando, Hernandes, de ir falando sobre como vai ser a dinâmica da nossa palestra de hoje? Na realidade, não vai ser uma palestra, né? Vai ser mais uma troca de ideias aqui e comentários sobre o que está disponível aí na mídia, na internet, né? Sobre o caso Americanas, que na realidade é pouca, muito pouca informação disponível, né? Bom, eu sou José Hernandes Pérez Júnior, né? Eu creio que alguns de vocês me conheçam, eu sou da área contábil, sou professor de contabilidade, sou consultor, apresento curso de educação continuada aí do CRC, enfim. O que nós vamos falar agora é sobre a questão contábil do assunto que está sendo discutido, porque o que a gente vê aí na mídia, né, muitos artigos escritos por pessoas, por profissionais que às vezes conhecem com as normas contábeis, mas não conhecem muito bem o assunto que está falando. Outros conhecem o assunto, conhecem a operação, mas não conhecem as normas contábeis. E outros ainda não conhecem nem uma coisa nem outra. Então, vira assim só especulações, né? Então, o que eu vou comentar aqui é a questão, assim, digamos, técnicas, abordando o lado contábil da coisa, sem fazer, logicamente, nenhum juízo, nenhum julgamento, né? Porque não há informações disponíveis para que possamos ter realmente uma conclusão sobre o assunto e possamos emitir uma opinião. Mas o que eu gostaria de apresentar para vocês, aqui de comentar, né, começando lá com o fato relevante que foi divulgado, né? Então, o termo que foi usado ali, de inconsistências nos registros contábeis, né? Então, quando falamos de contabilidade, nós temos um padrão internacional, que é o IFRS, existe uma nomenclatura, existe todo um vocabulário próprio para a área contábil. Então, quando falamos de consistência na área contábil, é a manutenção das práticas contábeis ao longo do tempo, para permitir o que? A comparabilidade das informações de vários períodos. Então, esse termo inconsistência ao longo de vários períodos, ele fica assim meio contraditório em relação às práticas contábeis. Porque se foi aplicada uma determinada prática ao longo de vários períodos, o que houve foi uma consistência e não uma inconsistência. Na realidade, o termo mais adequado ali seria o quê? Uma distorção. Então, há uma possível, provável distorção nas demonstrações em relação às práticas contábeis. Então, a primeira coisa seria essa, né? Se eu fosse redigir esse fato relevante, não usaria esse termo inconsistência, usaria o termo distorção. Quando falamos de distorção nas demonstrações contábeis, nós temos aí verificar o seguinte: qual é a causa dessa distorção? Ela pode ter sido causada por fraude ou erro. Lógico que o que diferencia a fraude do erro é a intenção. Quando nós temos uma distorção intencional, para burlar, para maquiar, para enganar alguém, aí nós temos uma fraude. Quando não é intencional, aí é um erro, né? Então, primeiro teria que ver isso, a causa dela, se foi fraude ou erro. Outra coisa, né? A questão do que seria uma distorção. Nós teríamos 4 alternativas. Podemos ter uma distorção pela omissão de um ativo ou passivo, ou seja, um ativo ou passivo que exista e não esteja demonstrado, apresentado nas demonstrações contábeis, né? Então, por exemplo, se fala muito de caixa 2, é aquele dinheiro não contabilizado, então seria um ativo omitido, né?
Podemos ter também o quê? Uma distorção decorrente de uma ficção. Aí é o contrário. Quando a empresa apresenta um ativo ou um passivo que não existe. Então, vamos supor, apresenta um estoque que não existe. Então, seria um ativo fictício. Havendo a existência, né? Não havendo omissão ou ficção, nós temos que avaliar esses ativos e passivos. Qual é a base de avaliação que nós temos? Contabilmente, é valor justo. Então, nós temos que avaliar os ativos e passivos pelo valor justo. Se não estiver pelo valor justo, estará distorcido na avaliação. E, por último, a classificação. Então, a classificação contábil, nós temos os grupos, circulante, não circulante. Então, dentro desses grupos, nós temos uma classificação. Então, havendo uma distorção, nós temos que verificar qual é a causa dela, se é fraude ou erro. Temos que verificar o que ela está provocando, qual que é a distorção, se é omissão, se é ficção, se é avaliação, se é classificação. Temos que verificar também o quê? O montante dessa distorção, para verificar a relevância e o impacto dessa distorção nas demonstrações. Está impactando o quê? O ativo, o passivo, o patrimônio líquido, o resultado, receitas, despesas, qual o impacto dessa distorção nas demonstrações e, consequentemente, qual o efeito dessa distorção nas demonstrações para o stakeholder, para o usuário dessas demonstrações. Então, ele vai analisar essas demonstrações, ele vai calcular indicadores, por exemplo, os indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, né? Aí, os credores da empresa vão analisar esses indicadores para verificar a realização dos seus créditos e assim por diante. Então, isso aqui seriam assim, os conceitos gerais aqui aplicados na empresa quando se fala de distorção, né? Quando nós temos uma auditoria, o auditor ele faz todo o seu trabalho de acordo com as normas de auditoria, chega a uma conclusão e emite uma opinião. A opinião que ele emite é justamente sobre o quê? Sobre a adequação das demonstrações em relação às normas contábeis. E nós temos aqui um conjunto chamado Normas Brasileiras de Contabilidade, que nós convergimos, adaptamos ao padrão internacional. Então, é isso que nós temos que seguir. Então, para entender agora o assunto em si, que levantou toda essa polêmica, né, em relação a Americanas, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, porque o foco da operação está no quê? Nas compras. As compras efetuadas pelas lojas Americanas. Então, essas compras, ela realiza geralmente o quê? Na modalidade a prazo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo muito simples de uma operação de compra a prazo e como que essa operação deve ser registrada contabilmente de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então, vou pedir para o meu colega aqui do estúdio, né, compartilhar aí a planilhinha de Excel que eu mandei aí com o primeiro exemplo lá da compra. Cadê o meu colega aí do estúdio? Tá aqui, ó. Primeira coisa, olha, nós sempre focar nisso aqui, olha, ativo, passivo, patrimônio líquido. O ativo é sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido está o resultado da empresa, que são receitas e despesas. Então, eu coloquei uma operação aqui extremamente simples, né? Para a gente entender do que é que nós estamos falando. Então, nós temos aqui uma operação de compra a prazo pelo valor de 100. Vamos esquecer impostos recuperáveis, esquecer tudo isso. Falou da compra 100. Então, como que a gente registra contabilmente essa compra? Olha lá, dá uma entrada no estoque e credita lá do outro lado, lá, fornecedores, reconhecendo a obrigação que a empresa passou a ter com seus fornecedores. Esse valor de 100 é o que nós chamamos do quê? De valor nominal, que é o valor de face, é o valor que está lá na nota fiscal. Porém, como é uma compra a prazo, esse valor será pago no futuro. Então, esse não é um valor futuro, não é o valor presente, não é o valor atual dessa operação. Então, pelas normas contábeis, nós temos que apresentar os ativos e passivos pelo valor justo. E no caso de uma compra a prazo, o valor justo seria o equivalente à compra à vista, porque todos nós sabemos o quê? Que não existe compra a prazo, venda a prazo, sem juros. Essa história, não, 10 vezes sem juros, todo mundo sabe que isso é uma ficção. Não, né? Sempre há o quê? Ao precificar o produto para venda a prazo, o vendedor embute juros. Então,
tem uma metodologia para isso, tem uma norma para isso, que é a norma número 12, que trata de como fazer o ajuste ao valor presente. Então, nós vamos fazer um ajuste ali, ó, no valor de 5. Então, nós vamos reduzir o estoque em 5 para chegar ao valor de custo. Então, teoricamente, caso a empresa comprasse esse estoque à vista, o preço seria 95, não seria 100, porque 100 é o valor que ela vai pagar no futuro. E, por outro lado, se ela pagasse essa obrigação também nesse momento, ela não pagaria 100, pagaria 95. Então, esse seria o quê? O valor justo dessa aquisição. Então, teríamos 95 no ativo, 95 no passivo. Posteriormente, em seguida, a empresa efetuou a venda dessa mercadoria por 120. Vendeu à vista. Está lá, dinheiro no caixa, origem desse dinheiro, uma receita de vendas. Está lá no resultado, ó, 120. O que ela vendeu? O estoque. Então vamos baixar o estoque. Ó. Quanto que ele custou? Custou 95, valor justo dele. Então baixamos do estoque lá para o resultado, como despesa, custo da mercadoria vendida. Agora, o passivo. Veja que lá no passivo, originalmente, inicialmente, o valor justo dele era 95. À medida que o tempo vai passando, esse valor do passivo vai aumentando até chegar ao valor que será pago na data de vencimento, que no caso será o 100. Então, nós temos que ajustar esse passivo de 95, que era o valor justo dele na aquisição, para o valor justo atual dele, que é 100. E a contrapartida, olha para onde vai? Para o resultado, como uma despesa financeira, que está embutida lá no preço a prazo dessa operação. E aí o comprador vai pagar ao fornecedor os R$100, baixa ali do passivo, o dinheiro sai do caixa. Então, no final, no caixa teria 20, que é o que? O lucro da operação. Lá no resultado, nós temos lá uma receita de 120, a baixa do custo, o valor justo, que é o equivalente a preço à vista, 95, e a despesa financeira de 5. Essa despesa financeira a gente lança lá no resultado, no grupo de despesas financeiras, com o nome de despesas financeiras comerciais, para distingui-la da despesa financeira de empréstimos. Então, porque é uma despesa financeira decorrente de uma operação comercial e não de uma operação de empréstimo. Então, esse ajuste a valor presente é exigido pelas normas contábeis em função do quê? De prazo e relevância. Considerando o montante de operações de compras da Americanas, né, é muito provável que seria exigido que fosse feito esse ajuste no momento da aquisição. Então, porque esse ajuste a valor presente ele só não é exigido quando o efeito não seja relevante. Então, imagino que no caso da Americanas fosse relevante. Então, seria feito esse ajuste. Então, aqui nós teríamos o quê? Um exemplo muito simples aqui de uma compra a prazo, com ajuste a valor presente. Agora, vamos imaginar o seguinte, olha, nessa mesma operação, vamos supor que a empresa ela quisesse negociar essa compra com fornecedores à vista. Então, o preço à vista, como nós estamos vendo aqui, seria quanto? 95. Né? Então, só que ela não tem dinheiro em caixa para comprar à vista. Então, o que ela poderá fazer? Fazer uma operação bancária, uma operação de empréstimo, uma operação por meio do qual o banco pagaria esse fornecedor. Pagaria quanto ao fornecedor? Então, o valor que o banco iria negociar com o fornecedor para pagar à vista essa compra efetuada pelo comprador aqui, né, no caso Americanas, né, comprado a prazo, que poderia ser esse 95, poderia ser 94, poderia ser 96, aí seria uma operação o quê? Entre o banco e o fornecedor, para que o banco pagasse essa operação à vista. E aí, caso isso ocorra, vamos ver como é que ficaria contabilmente essa operação. Então, vou mostrar aqui para o meu colega do estúdio aí, muda a planilha aí, por favor. Então, aqui, olha, na parte de cima, tem o que eu acabei de mostrar para vocês, que é a operação de compra a prazo. Já na parte de baixo, o que eu estou mostrando ali? Ó? A empresa tem esse passivo com o fornecedor de 95. Bom, se ela vai negociar, fazer uma operação
para que o banco pague esse fornecedor, ela vai deixar de dever ao fornecedor e vai passar a dever para quem? Para o banco. Tá vendo? Então, o que nós temos aí? Olha, uma reclassificação da obrigação. Deixou de ser um passivo operacional com fornecedor e passou a ser o quê? Um passivo financeiro com o banco. Então, vendo que o valor é o mesmo, ó, deixou de ter ali dívida com fornecedor, passou a ter a dívida com o banco, por esse valor. Aí, o que ela vai... Aí, eu simulei ali a operação de venda, tá vendo? Normal. Mas o que ela vai pagar para o banco não é 95. Aí vai depender da negociação. Poderá pagar para o banco o mesmo 100, teria então o quê? Os 5 ali de atualização, e aquela atualização foi para onde? Olha lá, para o resultado, como despesa financeira. Agora, é despesa financeira normal, não é comercial, porque agora é de uma operação financeira, né? Porque ela vai pagar para o banco, não vai pagar para o fornecedor. Porque, teoricamente, com relação ao fornecedor, essa compra foi à vista, né? Porque ela pagou à vista lá os 95 para o fornecedor. Então, nós teríamos, de qualquer forma, lá no resultado, a despesa financeira de 5. Poderá ser 4, poderá ser 6, poderá, vai depender do quê? Do prazo, né? Porque ela tinha um prazo para pagar ao fornecedor, prazo normal, aí 30, 60, 90 dias. Pode ser que a negociação dela com o banco tenha um prazo maior, aí prazo maior vai ter mais juros. Então, em vez de 5 ali, pode ser 6, pode ser 7. Então, aí vai depender da negociação. Então, aí que seria essa operação aí, né, chamada forfeit, aí, risco sacado, né? Então, seria esse tipo de operação. Por outro lado, voltando ali ó, na parte superior, veja, vamos olhar do lado agora do vendedor. O vendedor reconheceu no ativo dele duplicatas a receber em relação a Americanas no valor de 100. Aí ele pode ter feito o que com essa duplicata a receber? Ele pode ter mantido em carteira para receber, ou ele pode ter feito o que? Uma operação de desconto. Foi lá no banco, tomou um empréstimo do banco e deu essas duplicatas como garantia, fazendo a famosa operação de desconto duplicatas. Bom, se ele fez essa operação de desconto duplicata, isso não tem nenhum impacto aqui no comprador. É a operação dele, fornecedor com o banco. Porque, de qualquer forma, o comprador aqui vai pagar a duplicata da data de vencimento, vai pagar o boleto. A diferença é que, quando ele pagar esse boleto, o dinheiro não vai para a conta do vendedor, porque ele já antecipou junto ao banco. Numa operação de desconto, ele tomou já um empréstimo, né? Agora, essa operação de desconto feito pelo vendedor, para o comprador, não tem nenhum efeito, não tem impacto algum. O vendedor, ele também, em vez de fazer a operação de desconto, ele pode vender essa carteira para o banco, né? Então, a diferença é que, quando ele faz a operação de desconto, o risco continua com ele, porque se o comprador não pagar, ele vai ter que pagar para o banco. Quando ele faz a venda aí desse recebível, então ele passa o risco para quem compra, para o banco. E, logicamente, que o banco vai cobrar uma taxa maior dele, um desconto maior em função do risco, né, que ele estará assumindo. Porém, de qualquer forma, para o comprador, ele continua devendo o quê? A duplicata. Ele não está devendo para o banco, ele continua devendo a duplicata lá, emitida pelo vendedor. Só que o vendedor passou esse direito para o banco e, quando o comprador pagar, o dinheiro vai para o banco. Mas isso também não terá efeito para o vendedor. Então, só terá efeito para o vendedor, desculpe, para o comprador, nessa simulação que eu fiz abaixo, quando o comprador faz uma operação bancária que ele quer, em vez de comprar a prazo, ele quer pagar à vista, justamente para obter o quê? Um desconto, que seria o 95 ali, ó. Só que ele fica devendo para quem isso? Devendo para o banco. Então, ele passa a ter o quê? Porque a operação com o fornecedor já foi liquidada. Não existe mais a obrigação com o fornecedor. O que ele passa a ter agora é a obrigação com o banco. Então, sai dali do passivo operacional para o passivo financeiro.
Em função das poucas informações disponíveis até o momento, aparentemente, nós temos um problema do quê? De classificação, uma distorção na classificação. Em vez de estar como passivo operacional, em vez de estar como passivo financeiro, lá junto aos bancos, a obrigação estaria como passivo operacional. Está certo ou está errado? Não sei. Teremos que ter todos mais informações para entender a operação, para verificar realmente se há ou não uma distorção nessa classificação. A princípio, eu julgo que não, porque essa operação foi auditada. Temos um contador lá, que é o responsável por essas demonstrações. Temos a auditoria, teve a KPMG, depois passou para a PwC. É difícil que eles não tenham analisado essa operação. É difícil que eles não tenham enxergado que haja uma distorção. Então, eu diria, com base nas poucas informações disponíveis, né, que não há distorção. E que, se há uma distorção, provavelmente o efeito não será relevante. Então, esses 20 bilhões, colega, volta aqui para minha... Pode tirar aqui da tela isso? Então, se há uma distorção, esse montante de 20 bilhões, que já falaram, não, temos um passivo omitido de 20 bilhões. Não. Ouvimos coisa do tipo, olha, o patrimônio líquido dela em 30 de setembro é 14 bilhões, então, com esse passivo omitido, ela tem um patrimônio líquido negativo de 6 bilhões. Nossa, olha quanta coisa absurda que foi falado em função de tudo que a gente está ouvindo e analisando e tudo que está sendo falado e sem base. E me causa muita estranheza que já passaram, né, do dia 11 até agora, né, já passaram aí 20 dias, né, 21, 22 dias, e não tivemos ainda o esclarecimento dos fatos. Né? É muito tempo para que esse negócio fique nessa enrolação, porque lá no Fato Relevante, né, está dito que seria nomeado uma equipe independente para fazer um processo de investigação, para investigar se realmente tem ou não tem a fraude, né? Qual o montante da fraude, qual o efeito da fraude, né? Mas o que nós estamos vendo aí na realidade, uma coisa que eu costumo falar, que parece uma festa junina, onde tem aquela dança da quadrilha. Está todo mundo lá dançando. De repente, alguém grita, olha a cobra! Sai todo mundo correndo. É mentira! Volta todo mundo. Olha a chuva! Todo mundo se esconde. Parou! Todo mundo volta. Parece que é isso que está acontecendo. Cada vez que surge uma notícia totalmente infundada, com base apenas numa especulação, o mercado financeiro reage. E aí, qual foi a reação disso tudo, né? Tem um rombo de 20 bilhões. Então os credores, opa, então esse rombo de 20 milhões vai afetar o quê? Os covenants. Então, o que são os covenants, né? São aqueles indicadores de garantia. Então, quando o banco empresta o dinheiro para o banco, né, ele coloca uma taxa, um prazo, em função do risco que ele analisou. Então, ele coloca condições para a empresa tomadora do empréstimo para que ela mantenha certos indicadores de liquidez, de endividamento. Então, teoricamente, a princípio, se há uma classificação incorreta, uma distorção na classificação desse passivo, que não seja passivo operacional como está, que seja passivo financeiro, qual é o impacto disso? Mudará os indicadores? Mudará o passivo? Não, só vai mudar a linha. Né? O que o professor Eliseu Martins, né, sabiamente chamou de que geografia contábil. Muda apenas o quê? A geografia da coisa, a localização geográfica. Em vez de estar na linha do passivo operacional, estará na linha do passivo financeiro, caso esteja classificado errado. Não estou falando que esteja. Né? Qual é o impacto disso? Isso vai impactar nos indicadores de liquidez, de endividamento e, consequentemente, impactar nos covenants, que poderá possibilitar o que aos credores anteciparem vencimento, aumentar a taxa de juros, mas tudo, por enquanto, no campo da especulação. No campo da especulação. Aí vem um banco e fala, não, então eu quero antecipar
o que eu tenho a receber de 1,2 bilhões, pediu bloqueio lá, bloqueou, aí os bancos cortaram o crédito da Americanas, os clientes pararam de comprar, os fornecedores pararam de fornecer, e aí, então, essa catástrofe que nós estamos acompanhando aí, e com base em tudo que, no final, pode-se chegar à conclusão que foi apenas o quê? Uma má interpretação dos fatos, né? E eu faço até uma outra analogia aqui também. Vocês estão lembrados do Costa Concórdia? O que aconteceu? Que era aquele navio de cruzeiro que o comandante resolveu sair da rota e saiu da rota, o navio bateu nas pedras, causou um buraco lá, um rombo no casco do navio, começou a entrar água. Aí o comandante do navio, que era o Schettino na época, em vez de ele administrar o problema, tal, o que ele fez? Fugiu! Foi o primeiro a se mandar do navio. Tem até uma gravação da Costa Costeira, né? Ele falando lá pelo rádio com a Costa Costeira, né? Ele já fora do navio, e a Costa Costeira falando para ele: torna a bordo, Schettino, cretino, torna a bordo, né? E ele falando: não, tá muito escuro lá, não vou voltar lá não, tá perigoso, né? Então, qualquer semelhança, mera coincidência, tá? Do Schettino com tudo que nós estamos acompanhando aqui, Costa Concórdia, né? Aí eu estou chamando agora de Costa Americana, quem que é o Schettino na história, né? Mas, enfim, isso já é especulação. Isso já estamos falando que é especulação. Pensando, não estou falando que aconteceu isso, apenas especulação, entendeu? Então, é isso que nós temos que ver, né? Causa estranheza que esse fato já não tenha havido o esclarecimento disso, né? Então, o que nós estamos vendo no mercado financeiro? Essa dança de quadrilha, né? Cada vez que surge uma notícia, o pessoal corre, volta, né? Agora, tem alguns, nós vimos aqui o investidor, a Morgan Stanley, aí, né? Está aí na internet, aí, chamando que ela é um tubarão do mercado, que ela aumentou a participação da Americanas, entrou com 1 bilhão, se eu não me engano, comprando ações, né? Por isso que a ação teve um pico para 2,05, né? Que ela entrou comprando forte e aumentando a participação dela, ou seja, esse tubarão do mercado, né? Que estão chamando aí a Morgan Stanley, né? Esse investidor americano, né? Está indo na contramão da manada, entendeu? Enquanto está todo mundo correndo de uma cobra fictícia, ele sabe que talvez essa cobra seja fictícia e que ele está correndo na contramão. Então, nós vimos que a cotação Americanas, na sexta-feira, dia 20, né, chegou a 50 centavos, 48 centavos, né, um pouco mais baixo. Então, aí ela começou a subir, chegou a 2,05, eu acho que foi em função dessa compra da Morgan. Ontem deu uma queda, né, ontem fechou a 1,80, se eu não me engano. Hoje eu não vi ainda a abertura como está, entendeu? Mas, olha, resumindo... Oi. Há 30 minutos já quase da sua apresentação, algumas perguntas começaram a chegar para nós, e uma delas é do Marcelo D'Agosto, que é do mercado. Ele pergunta, aparentemente você já confirmou isso daí, eu vou ler a pergunta dele, que é muito interessante. O presidente renunciou, os bancos cortaram as linhas de crédito, o preço das ações caíram, a empresa entrou em recuperação judicial. E a pergunta, a reação foi exagerada, na opinião dele? Sim, sem dúvida. Na minha opinião, sim. Mas veja, é uma opinião. Não tenho fatos que deem substância à minha opinião. Estou falando apenas com base no que está sendo divulgado. Então, aparentemente, nós temos o quê? Não existe rombo de 20 bilhões, não existe passivo omitido. Aparentemente, o que existe é um erro, se houver, de classificação de passivo operacional para passivo financeiro. Quer dizer, o que está como operacional não é financeiro. Se houver, né? Que eu acredito que não tenha. Por que eu acredito que não tenha? Porque passou por auditoria. Poxa, KPMG, PwC, será que eles não analisaram essa operação? Lógico que analisaram, né? Eles estão compactuando com essa distorção? Lógico que não. São empresas sérias, têm uma reputação mundial a ser respeitada, a ser defendida. Então, acredito que jamais iriam compactuar com uma fraude, jamais. Isso não acontece. Eu coloco a minha mão no fogo.
Agora você deixa a imagem de que se essa reação de manada, como você bem colocou, tem um caráter especulativo muito grande. Então, vão existir grandes ganhadores, como Sim, sempre, e grandes perdedores. Na verdade, quando nós tivemos a ideia de promover esse evento aqui, foi justamente porque a nossa imagem como contadores ficou muito manchada. Como é que se pode fechar um balanço do tamanho que é Americanas com irregularidades? Então, vai ser sim, uma surpresa muito grande se, infelizmente, for caracterizada a fraude, como você bem colocou. claro. Porém, pelas duas auditorias, é difícil você imaginar que uma inconsistência dessa, usando as suas palavras, A possam ter distorção acontecido. dessa. A distorção possa ter acontecido. É, Quem serão os grandes ganhadores ou quem poderão ser os perdedores? Já estão praticamente documentados aí, listados. Você mesmo me mandou um link aqui, que infelizmente não está dando para nós apresentarmos, que já existem bancos grandes internacionais querendo comprar ações, ou já compraram 1 bilhão de ações agora, imediatamente. é, Então, eu vejo que é uma situação muito, muito difícil ainda, até pela falta de informação. Eu acredito que nós estamos abertos a perguntas, podemos começar a discutir, Nantes? só concluindo aqui tudo isso, né, os ganhadores e os perdedores, né? A CVM já abriu alguns processos, né, administrativos, né? Inclusive acho que o sétimo aí é justamente sobre o uso de informação privilegiada. Então ele tem a informação que a diretoria da Americanas vendeu ações, 200 e tantos milhões, no ano passado, quando a cotação estava lá em cima, estava em 80, se eu não me engano. Né? Vendeu. E aí, após todo esse fato, despencou, entendeu? Então, quem vendeu, quem comprou 80, se ficar caracterizado que houve uma fraude, que a administração sabia dessa fraude, que usou essa informação para burlar o mercado financeiro, isso caracteriza o quê? O uso de informação privilegiada, né, em detrimento do mercado financeiro, e isso gera crime com penalidade de cadeia. Né? Aí, se a CVM, por meio desse processo administrativo que ela abriu, ela chegar à conclusão de que houve um uso de informação privilegiada em prejuízo do mercado financeiro, ela passa isso para quem? Para o Ministério Público. E o Ministério Público pode mover, então, uma ação contra a administração. Aí, contra a administração, contra o contador, contra o auditor, contra todos que estejam envolvidos. Isso nessa hipótese, num primeiro momento, para mim, remota, de que tenha havido uma fraude. Para mim, isso é hipótese remota. Para mim, com base no que eu estou achando. Né? Então, parece que é uma titica de galinha que foi transformado num monte de... Né? Aí jogaram no ventilador e saíram de baixo. Né? Então, sabe, aquilo que eu falei do Costa Concórdia, né, que o comandante, em vez de ele administrar o problema, ele se mandou o esquetino, entendeu? Qualquer semelhança, agora também, né, não vou, né, fazer juízo de valor aqui, né, mas, poxa, né, caramba, o comandante foi o primeiro a zarpar, a fugir, parece tudo muito estranho, né? Mas estamos aqui na expectativa dos fatos, né? De fato, não especulações, são de fatos. E quem vai apresentar os fatos é essa equipe que foi nomeada lá, independente, para fazer a investigação, para chegar realmente à origem, para saber se, primeiro, há ou não há uma distorção. Havendo a distorção, é por omissão, por ficção, é por avaliação, é por classificação. Havendo essa distorção, foi causada pelo quê? Fraude ou erro? Qual o montante dessa distorção? Qual é o impacto dessa distorção nas demonstrações, no ativo, passivo, receita, despesa, PL, né? E qual a implicação disso nos indicadores que vão afetar o que? Os covenants, para verificar se realmente, né,
é tudo isso que está acontecendo, que estamos falando ou não. Né? Eu vi uma outra notícia aqui, que eu não sei até onde é verdade, porque o que eu sei, por enquanto, que eu posso afirmar, se vocês pegarem o balanço da Americanas, né, de 30 de setembro, que é a data base aí, vai ver que ela tem no passivo operacional lá, dívidas com fornecedores de 5 bilhões. 5 bilhões. Então, seria tirar, se todos esses 5 bilhões forem operação de forfait, é tirar do passivo operacional, passar para o passivo financeiro. Aí verificar qual a taxa disso, tudo mais, mas é dos 5 bilhões, não dos 20. Os 20 já foram, já pagou, já foram, entendeu? O que interessa é o que está em aberto agora. Então, é isso que nós temos que saber, qual que é o impacto disso. E outra informação que também já está na internet aí, que, na realidade, a operação de empréstimo com covenants, que seriam afetados por essa possível remota fraude, são 2 bilhões, ou seja, absurdo tudo isso. Tá? Me parece que é tudo um absurdo, tudo que está sendo falado. Vai falar, tem um rombo de 40 bilhões. Que é o rombo de 40 bilhões? Tem um passivo, tem empréstimo de 40 bilhões, sim, mas olha o ativo dela. Tá? E aqui, já que estamos no campo das especulações, né? Uma coisa que me chamou a atenção no balanço dela, no ativo, que está disponível aí ó, na internet, aí está aí, né? No próprio site da Americanas, está lá, né? No ativo dela, no grupo de intangível, tem, se eu não me engano, 9 bilhões, que é principalmente ágil nas incorporações e aquisições que ela fez. Esse é o número que eu, como auditor, como analista, como investidor, daria mais atenção. Muito mais esses 9 bilhões que estão no ativo intangível, como ágil no processo de combinação de negócios que ela fez ao longo aí dos últimos anos. Isso sim que me chamaria atenção. Eu, se fosse auditor, iria focar, né, minha atenção muito mais nesse intangível para verificar até onde realmente isso é um ativo da empresa, até onde vai gerar benefício futuro, até onde é um recurso econômico. Mas, enfim, eu entrei na onda das especulações, certo? Então, só estou especulando também. Ó, né? Hernandes, eu acho que seria muito importante estimular os nossos ouvintes aí a fazerem perguntas, porque eu acho que você conseguiu cobrir muito bem o quadro, demonstrar realmente a importância da contabilidade. E, antes de você concluir, eu estou chamando a todos que façam perguntas para que nós possamos debater e trazer essa situação um pouco mais clara para todos, apesar da falta das informações que nós Pois é. De todos os artigos que saíram aí, né, esse do professor Eliseu Martins, né, professor Eliseu, eu sei que provavelmente o senhor não está aqui conosco, né, mas se chegar até o senhor, ó, parabéns pelo artigo, né, e por toda a sua carreira, sua vida acadêmica, você foi meu professor, tá? Meu ídolo, né? Então, e o artigo que você escreveu, na minha opinião, foi o melhor de todos até agora. Um artigo sensato, um artigo técnico, e aquilo que você fala no final, eu vou repetir aqui. Talvez o pessoal que está conosco aqui esteja decepcionado conosco, porque esse cara só falou que está na mídia, ele não falou nada do que... Sim, não temos fatos, não temos dados, não podemos chegar a nenhuma conclusão, emitir qualquer opinião só com base nos dados que estão disponíveis, que é aquele fato relevante, que escrito de uma forma, na minha opinião, totalmente incorreta, não chamaria de irresponsável, mas, poxa, jogar uma bomba dessa no mercado e, além de tudo, assinar e falou, estou fora, me desculpe, hein? Me desculpe, mas, olha, vou respirar fundo aqui, viu? Então, estamos na expectativa aí de novas informações, né? Verídicas, fatos, né? Comprovados, para que possamos concluir e opinar. Isso passou a informação que o intangível é de 7 bilhões 250. Quer dizer, não deixa de ser inexpressivo da mesma maneira. Então, caso nós não tenhamos mais perguntas, eu pediria que você fizesse aí as suas considerações finais, depois eu vou agradecer, porque eu achei que foi tremendamente esclarecedor, e principalmente
para as pessoas que muitas vezes falam, como você mesmo expôs, sem nenhuma informação, sem nenhuma base. Porém, é um fato que nós temos que registrar. A demora nas respostas. Eu acho que uma empresa do porte dela, ou uma administração, as informações são online, são ao vivo, quer dizer, não existe a necessidade de se preparar. O balanço é fechado quase que diariamente, então essas informações estão disponíveis. Na minha opinião, como contador também, eu acho que essa falta de informação traz uma insegurança muito grande para a nossa sociedade, para o mercado, e isso é muito negativo para todos. Então, eu te passo a palavra, nós vamos encerrar, nós já estamos há 43 minutos no ar, então vamos lá, Hernandes. Ok, então, pessoal, obrigado pela atenção, né? Peço desculpas, né, se não conseguir trazer fatos novos, né? Mas o objetivo é justamente o quê, né? Analisar a coisa do ponto de vista das normas contábeis, né? E passando a vocês essa sugestão, né, de que não acreditem em tudo que leem, não acreditem em tudo que ouvem, sempre procurem os fatos, que de uma fonte confiável, que dê suporte ao que esteja sendo apresentado. Então, só concluindo aqui, a minha opinião até agora, com base no que está, é que a possibilidade de que haja uma fraude remota, a possibilidade de que os auditores estejam coniventes com essa fraude mais remota ainda, né? E que, no final, vamos descobrir que a cobra lá da festa junina era mentira, entendeu? Ou era uma minhoca, não era uma cobra, entendeu? E aí vamos ver o que vai acontecer no mercado financeiro, né? A gente lembra até, né, só para concluir aqui, vocês estão lembrados aqui no Cambuci, em São Paulo, né, tem aquela escola de base, de escola infantil, que houve uma suspeita de que havia lá pedofilia, que as crianças eram levadas para tirar fotos, houve toda uma comoção, a escola foi apedrejada, foi destruída, e no final a investigação mostrou que não ocorreu nada disso. Só que o dano já estava causado. O dano já... Então, mesmo que se descubra que não era uma cobra, que era uma minhoca, o dano já está feito. E para recuperar isso não vai ser fácil. Ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e vamos acompanhar aí os fatos, né? Vocês têm aí o nosso link, a nossa comunicação, né? E quem souber de algum fato, né? Tiver alguma informação aí, né? Privilegiada aí, passe para nós aí, tá bom? Muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana a todos. Sem som. Estão pedindo... Bom, uma pergunta do Éder. Eu entendo que eu posso até responder de imediato essa pergunta do Éder. Não responda. Essas operações são comuns no mercado, não é privilégio de Americanas fazer esse tipo de operação. Então, o mercado opera, não foi uma coisa inventada pelas lojas americanas. Claro que não. Os bancos sabem exatamente, fornecedores, quer dizer, não houve aí nenhuma criação de operação, nem financeira, nem contábil. Então, eu agradeço demais você, Hernandes, pela palestra, eu acho que foi super esclarecedora, eu agradeço a presença de todos os nossos ouvintes, e com certeza uma das perguntas aqui, ou dos pedidos, seria realizar uma segunda palestra, assim que nós tivermos mais elementos. Com certeza. Com certeza, nós vamos trazer. Com certeza. Então, muito obrigado a você. Ou contrariar tudo que nós falamos, porque, pessoal, tudo aquilo que eu falei, esqueça, tá? Espero que não. Resumindo, né? Que a cobra seja uma minhoca. Só isso. Perfeito. E que o comandante, né, o Schettino está preso lá, viu, na Itália, lá, entendeu? Ele foi condenado e preso, né? E que o Schettino aqui também, né, sofra alguma consequência em função de tudo que aconteceu, tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigado, Hernandes. Um abraço, um bom fim de semana para todos. Um abraço.